Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo e agora sim, eu acabei de ver um filme que, como eu conheço pouco da cinebiografia do Pedro Almodóvar, eu não posso dizer que é um dos seus grandes filmes, se é um filme abaixo da média, não sei. Sei que é um filme muito bom, eu gostei. No final você sente uma certa apreensão, um certo desconforto que realmente, como diz uma música lá do Arnaldo Antunes, eu fui acometido por certas sentimentalidades. porque, real, porque é um filme relativamente simples, voltando roteiro e direção deste espanhol, Pedro Almodóvar. A história, mais uma vez, se passa em Madrid, que parece ser, entre aspas, o habitat natural das personagens desse cineasta. A história se passa em três momentos diferentes. Tem um prelúdio nos anos 70. A parte da história se passa em 1990 e boa parte do filme se passa ali no ano de 1996. E o filme é lançado, entre aspas, em 97. Então, assim, ele tem essas três temporalidades diferentes. E é bacana porque, assim, se não me engano, a último diálogo, a última fala do filme é o seguinte: há 26 anos atrás, que é uma fala de uma personagem chamado Victor Plaza, que é interpretado por Liberto Rabal, que deve ser um ator lá mesmo da Espanha, porque eu particularmente não conheço. Então ele fala mais ou menos isso. Há 26 anos atrás, quando eu nasci, não havia ninguém nas ruas. Hoje, as calçadas estão lotadas de pessoas, né? Você, meu filho, tem sorte por nascer numa Espanha livre. Aí segue com a trilha sonora e o filme termina. É uma fala que um discurso ali que tem uma conotação política, porque o Almodóvar ele está longe de se furtar de trabalhar, de tematizar, por exemplo, as consequências do autoritarismo e desses governos totalitários sobre o qual a Espanha enfrentou durante o período ali de 20, 30 anos, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas ele não toca nesse assunto diretamente, mas sim como um pano de fundo em relação ao qual ele não pode deixar de tematizar, né? Quais foram as consequências desse totalitarismo numa versão, ou desse fatismo, desse totalitarismo numa versão espanhola, quais as consequências disso sobre a sociedade espanhola, sobre a mentalidade do cidadão espanhol, e o papel também, entre aspas, da religião, em especial do catolicismo, sobre o cotidiano, né, da sociedade espanhola. E como eu acho que na maior parte dos filmes dele, pelo menos desses que eu assisti, são histórias ambientadas na cidade de Madrid. Enfim, sobre o que trata e que filme é esse? É o Carne Trêmula, que tem esse elenco espetacular de pessoas que para mim são ilustres desconhecidos, porque novamente os únicos atores ou atrizes que aparecem no filme, certamente eles são famosos lá na Espanha ou na Argentina, mas para mim eles são, repetindo, são ilustres desconhecidos, com exceção da Penélope Cruz, que no início do filme ela faz uma participação especial. Ela é a mãe desse personagem, do Vitor, que entre aspas ela tem ali o trabalho de parto e tem o seu bebê no ônibus ali do transporte público na cidade de Madrid. E tem outra personagem que é interpretado pelo. Até anotei para não correr o risco de esquecer, como naquele dia esqueci do nome do. né? Javier Bardem, que ele interpreta o Davi. Davi. Eu não sei por onde começar. É um filme aparentemente simples, com daquelas tramas bem melodramáticas, né, para você ficar tenso, né, se identificar com uma personagem, se identificar com outra, e porque realmente esse Almodóvar é um roteirista bem habilidoso. Apesar, repetindo, como no filme anterior, né, Tudo sobre Minha Mãe, você descobre, entre aspas,
o passado de uma determinada personagem, através dos diálogos que ela tem ao visitar a cidade de Madrid, na qual ela passou a sua juventude. Neste filme, o Carne Trêmula também é ambientado na cidade de Madrid e traz uma história que é relativamente simples. São dois companheiros, são, entre aspas, é uma dupla de policiais que está fazendo uma ronda na cidade, entre aspas, dos personagens, que é o policial mais velho, ele tem um desses fascistoides, né? Falando entre aspas que eles, entre aspas, eles são, o trabalho deles é proteger e dar uma certa, entre aspas, segurança, né? Para sobrevida desses marginais, dessa que eles consideram escória, que vive ali nas noites da cidade, entre aspas. E, enfim, é a história em traços desses dois companheiros, dessa dupla de policiais, e o policial mais velho, que é interpretado pelo Pepe Sancho, e até o nome da personagem é o mesmo, é Sancho. Ele é um desses homens típicos, né? Ele é policial, machista, agride a mulher, altamente violento, e ele diz pro companheiro de trabalho dele, ele suspeita que a esposa dele o está traindo, e que enquanto ele está ali trabalhando, qualquer um desses marginais que ele encontra pelas ruas da cidade pode aproveitar esse tempo enquanto ele está trabalhando fora de casa para ir comer a mulher dele. Ele é um desses machistas bem neuróticos, autoritários, agride a mulher, etc. Um desses tipos, dessas personalidades são típicas, né? Não, infelizmente, não só no cinema. E ele, no diálogo ali com a personagem do Javier Bardem, que é o Davi, repetindo, anotei para não esquecer, ele, ele diz que a esposa dele está traindo, e pela troca de olhares ali das personagens, pelas expressões ali, né? Pelas expressões ali faciais e pela apreensão do Davi, que é essa personagem do Javier Bardem, você percebe que essa pessoa que está comendo a esposa ali do Sanches é ele mesmo, que é, entre aspas, esse melhor amigo dele. E daí a história segue. Repetindo, eu não teria muito o que falar sobre a historinha que é contada pelo filme, porque ela é basicamente uma história de ciúmes e dessa amargura, desse sentimento de possessão que esses machos têm pelas suas esposas. Pronto. É basicamente sobre isso que o filme trata. E apesar de ser um mote assim bem simples, né, que vocês certamente já viram em inúmeros outros filmes, em inúmeras novelas, romances, etc. Mas o Almodóvar, como roteirista e diretor, ele é tão habilidoso que ele cria situações e ele trabalha com atores e atrizes que são tão competentes que eles tornam e elas tornam essa história aparentemente simples de um triângulo amoroso em algo que é digno de uma tragédia grega. Eu não sei se eu devo fazer uma sinopse do filme, porque tudo aqui, pelo menos pelo que já consegui captar, todos os acontecimentos nesses filmes do Almodóvar são totalmente inesperados, né? O que vale dizer, e é isso que eu acho que são atores muito bons lá, né? O Pedro Sanches e o Javier Bardem. Então não é uma falha de roteiro, aquilo ali é intencional. Quando o Sanches ele fala ali para o seu amigo Davi que ele está sendo traído pela esposa, e o Sanches ele olha, ele tenta desviar o olhar, você, espectador, assim como eu, né, você percebe que quem está traindo, ou que a esposa lá do Santos está traindo o marido com o amigo dele ali, né, com o Davi. E é um policial altamente violento e agressivo, né? Você sabe que aquela história ali não vai acabar bem e que o Sanches está ali pronto para a qualquer momento ele sacar a arma e atirar e tentar tirar a vida do companheiro de trabalho. Pronto. É assim que começa o filme, ele é bem tenso e eu não sei se é válido
falar muito mais sobre o filme, porque ele tem algumas reviravoltas ao longo da trama e contar alguns desses elementos a mais talvez estragaria o filme, né? Porque realmente cada acontecimento novo torna o roteiro não crível, né? Mas assim, né? Curioso, você fica querendo, pelo menos eu como espectador, fico querendo saber o que vai acontecer agora. E o que eu achei incrível e o que demonstra ali essas habilidades, tanto da equipe quanto do próprio Pedro Almodóvar, o quanto é fantástico isso deles transformarem uma história aparentemente simples, que todo mundo já está careca assim, de conhecer, que é de um triângulo amoroso, repetindo, aparentemente uma história banal, mas que o Almodóvar ali e o grupo de atores e atrizes com quais ele trabalha tornam aquela história algo único, né? Que você fica muito curioso e apreensivo, né? Em relação ao futuro daquelas personagens, como que isso vai acabar, né? Ou até você fica com dúvidas, será que era mesmo o Davi, que era o amante ali da esposa do Sanches, né? Ou é só uma impressão sua? Foi só o Davi, né, o Javier Bardem, que ficou, entre aspas, preocupado, né, com o amigo, que ele sabia que o amigo estava se preparando, que é o Sanches, né? Estava se preparando para fazer alguma bobagem, né? Enfim, né? Repetindo, é um pouco complicado falar sobre esse tipo de filme. Eu sei que eu adorei o filme. Quanto mais ele avançava, mais eu gostava. E com esse título, eu acho que o título é muito mais chamativo do que o filme propriamente dito. Porque olha que título, assim, né? Não surpreendente. É um título que é envolvente, você fica curioso para saber do que trata de fato esse filme e como que essa história vai se desenrolar, que é Carne Trêmula. Então, assim, quem nunca viu Carne Trêmula, se prepara. Eu já havia visto um trecho desse filme, mas eu não tinha visto ele completo. Eu só vi assim, algumas mais cenas iniciais. Eu acho que foi exibido em algum canal de TV, eu não me lembro. Mas algumas cenas desse filme me são familiar. Eu acho que eu já vi alguns trechos, mas eu não tinha visto ele inteiro. Só o início mesmo do filme. E repetindo, é daquele tipo de filme que não é adequado se dar certos detalhes sobre o filme, porque acaba estragando um pouco ali da narrativa, porque é daquele tipo de filme que necessita que você, público, precisa desconhecer um pouco de como a trama se desenvolverá, né? Quais os caminhos que ela vai seguir, né? Tem algum culpado, tem algum inocente, né? As personagens deveriam agir de uma forma diferente. Eu só sei que as personagens todas, elas são muito passionais, elas amam demais, amam ao ponto de essa paixão, em traços, os estimularem a cometer crimes que são altamente violentos e sanguinolentos, né? Realmente a latinidade ali está no sangue e nos diálogos dos personagens, porque é um filme extremamente tenso. Pelo menos eu, como espectador, fiquei o tempo inteiro ali com os dentes trincados, assim, bem apreensivo, nervoso, até temeroso pela vida dos personagens. Usando aquela expressão corriqueira, né? O filme é verdadeiro, traz relações amorosas que são verdadeiros barris de pólvora, né? O que vai acontecer, né? E ao longo do filme, do desenrolar da trama, você percebe que todas aquelas personagens é um núcleo pequeno, são só, basicamente, pensar aqui, são só, entre aspas, 5 personagens que de fato interagem na trama. Mas aparentemente eles não são tão próximos assim, você fica, né? Será que esses personagens eles vão se interconectar no futuro? Como será isso? Como serão essas relações entre essas personagens e para qual direção que o Almodóvar conduzirá essa história? Porque quando aparentemente está tudo resolvido, não. É agora que a coisa vai ficar um pouquinho pior, envolvendo realmente esses crimes passionais, esses assassinatos por amor, que parece no filme, né? Esse Carne Trêmula, dá a entender, porque
quanto maior, né, quanto mais intenso é esse sentimento amoroso, quanto mais intensas e tórridas são essas paixões, mais violentas essas pessoas se tornam na defesa, né, da manutenção desses relacionamentos. E é meio que isso. Parece que aqui que não sei se é só nesse filme do Almodóvar ou se é uma perspectiva geral dele, porque parece que todo o enamorado, todo o apaixonado, ele é, entre aspas, um criminoso, um assassino em potencial. Ele ama tanto, talvez não aquela pessoa, mas ele ama tanto, entre aspas, esse enamorar-se, nesse enlace, esse relacionamento afetivo, a vida dele é tão dependente daquele sentimento que cogitar ficar sem ou ter a quebra desse relacionamento afetivo seria preferível à morte, né? As pessoas preferem matar ali o seu cônjuge, o seu namorado, o seu companheiro, etc., a viver sem ele ou sem ela. São personagens assim que parece que, entre aspas, o sangue está ali à flor da pele e repetindo. Vou usar essa expressão para encerrar o meu vídeo, para ele não ficar muito longo. Quanto maior, mais intenso é esse sentimento amoroso, mais as personagens são propícias a cometer esses crimes de morte. Pronto. E quanto mais, repetindo uma expressão que eu já usei aqui, quanto mais a trama avança, irremediavelmente as personagens todas se encaminham nessa direção. Parece que não havia outra forma possível de solucionar esse problema, né? Parece que a paixão, né, o pathos e, entre aspas, o crime, né, a perversão, né, e o sofrimento e o domínio sobre o outro são coisas indissociáveis, né? Pelo menos eu vejo assim esse filme do Almodóvar. Talvez daí venha esse nome, Carne Trêmula, porque geralmente as pessoas associam esse sentimento amoroso com algo positivo. Mas aqui no Almodóvar, não necessariamente, né? Sim, o sentimento amoroso, ele representa esse ápice de uma pulsão e de uma vontade de vida, mas ele caminha ali peripasso, né? Passo a passo com esse desejo de morte também. Parece que são personagens ali que têm esse sentimento amoroso que é tão intenso que ele se confunde com uma vontade de morte, né? Tanto de nulidade de ambos, né? Do casal, enfim, né? Na morte. Repetindo, são sentimentos tão intensos, essa paixão aqui nas personagens de Almodóvar, parece que eles só se concretizam mesmo na fatalidade, né? Quando você sente e toca o sangue ali se esvaindo do corpo da pessoa que você ama. É uma paixão assim visceral, literalmente. Repetindo, eu não posso dar muitos detalhes sobre a trama do filme, repetindo, ela é relativamente simples. É um triângulo amoroso entre o Sanches, o Davi e outras personagens que aparecem aqui. Pode ser a esposa, o amante, né? Enfim, né? Ou o simples papel social que eles ocupam. Porque tem até... É bacana, porque tem uma personagem que é ex-presidiário, tem outro personagem que ele é um cadeirante, e esse ex-presidiário diz para o cadeirante, né? Você, mesmo no fracasso, no sofrimento, você consegue superar essas adversidades e se tornar um campeão, um vencedor. Enquanto eu só acumulo fracassos na minha vida desde o nascimento. Aí, repetindo, esse sentimento amoroso, ele anda ali peripassos com esse impulso de morte também, né? O de domínio sobre o outro. É um rancor que quase que só pode ser contido diante desse exercício de impor sofrimento e morte ao outro. É um filme pesado aqui. É difícil assistir esses filmes de Almodóvar e não se sentir assim, extremamente angustiado, apreensivo e não repensar suas ações no cotidiano, né?
de quantas vezes você já não se envolveu em relacionamentos semelhantes a esses que são apresentados aqui pelo roteiro do Almodóvar, e quantas vezes você não esteve ali a um passo de cometer esses crimes atrozes, assim como as personagens do Almodóvar. Não pense você que, aliás, não queira se iludir pensando que você não seria capaz de cometer esses mesmos crimes, né? Esses crimes semelhantes àqueles cometidos pelas personagens do Almodóvar, né? Talvez você já tenha até feito isso. Ou repito, talvez você só esteja a um passo de cometer ações semelhantes às das personagens de Almodóvar e fica, entre aspas, ludibriando a si mesmo, pensando que os seus sentimentos, sejam eles amorosos ou do rancor, não o leve nessa direção. Porque as personagens aqui do Carne Trêmula, elas são personagens comuns, como você e eu. E que, ao assistir o filme, pelo menos eu, né, eu percebo que esses crimes cometidos no filme não são devido a uma mente distorcida, uma pessoa doente, violenta, não. Qualquer pessoa pode cometer esses crimes e nós estamos ali no cotidiano lidando com essas possibilidades, né? São sempre filmes bastante reflexivos e com uma trilha sonora que é maravilhosa, né? Que eu deveria citar assim, de uma forma mais recorrente, porque sempre é um espetáculo. O filme acaba e eu fico ali acompanhando os créditos só por causa da trilha sonora, que é espetacular. E fora, assim, como o Almodóvar já está habituado, ele também é enamorado por essa cidade, né, com as histórias dele se passam, que é Madrid. Então você faz um passeio ali que faz esse trabalho de flanê, né, de voyeur, ficar passeando ali pelas ruas de Madrid, não só pelos pontos turísticos, porque Almodóvar ele faz questão de mostrar que Madrid não é simplesmente esses pontos turísticos que todo mundo conhece, mas que existe outra cidade, que não é que essa parte para o turismo seja a falsa e a outra seja a verdadeira, mas a cidade ela é composta por esses vários segmentos, né? E de que a pessoa que vive ali, ele transita entre essas várias cidades que estão numa só, né? Que é a Madrid, que vira até um personagem ali do filme, né? Ela interfere no desenvolvimento da narrativa e tem, de certa forma, um impacto sobre o comportamento das personagens. E por enquanto é só, para o meu vídeo não ficar muito longo. Quem ainda não viu Carne Trêmula, assista. Agora assista com parcimônia, como diz uma propaganda de TV. Tenha cuidado ao assistir o filme, porque você, ao assistir esse filme, pode descobrir coisas sobre você mesmo que nem você sabia. Então, assim, assistam com cuidado aí o Carne Trêmula. Né? Ou, ou assistam para, entre aspas, purgarem pelos esses pensamentos ruins que vocês já tiveram, ou assistam para se sentirem incentivados. Porque uma das cenas finais ali, que eles se encontram, enfim, né? Tem meio que um encontro decisivo ali, né? É muito bacana. Pepe Sanches, Ângela Molina e Liberto Arabal. E aí segue a trama, né? E tem Francesca Neri. Vale a pena ver o filme? Vale. Viu? E tem filmes que realmente eu assisto uma vez e digo, basta, não vale mais a pena ver de novo porque são muito ruins. Mas apesar da complexidade aqui dos sentimentos das personagens que o Almodóvar apresenta, é que ele dá vontade de ver e rever várias vezes. Mesmo esses personagens que cometem esses crimes atrozes, né, os assassinatos, estupros, né, violência contra a mulher, mesmo esses personagens assim, mais violentos e reprováveis, você cria uma certa empatia, né? E no meu caso, pelo menos, né? Acabou me criando essa relação de identificação com esses personagens, que é algo desconfortante. Porque como é que você pode se identificar e até compreender as ações dessas pessoas que cometem esses crimes bárbaros, né? E os filmes aqui, pelo menos
esses últimos que eu assisti do Almodóvar criam, e esse em especial, cria essa sensação de desconforto quando você, público, acaba se identificando e compreendendo as razões que levam essas pessoas a cometer esses crimes bárbaros. Aí você se pergunta, se você estivesse numa situação semelhante, você faria o mesmo? É uma pergunta que fica, né? E apesar de eu nunca ter pensado sobre algumas coisas que o filme traz, quando chega em determinado momento do filme, vou repetir essa expressão, se eu estivesse numa situação semelhante, eu faria o mesmo? E realmente é um questionamento que no final do filme me deixou bastante desconfortável e preocupado, né? Enfim, com a minha própria personalidade e minha própria conduta. Apesar de eu nunca ter me envolvido com algo semelhante ao que é transmitido no filme, mas repetindo, a história e a atuação ali da equipe que trabalha com a Almodóvar leva você, público, a se questionar sobre isso. Numa situação semelhante, você agiria daquela mesma forma ou não, né? É uma pergunta, repetindo, inquietante, que me deixou muito desconfortável ao final do filme. Ainda bem que depois veio uma cena, assim, entre aspas, que é essa que eu citei no início, né? De uma Espanha livre, né? Aí você entra, você dá um respiro, é uma cena mais bonita, e você termina o filme com uma certa sensação de tranquilidade, diferente do que faz a cena anterior. E por enquanto é só, quem ainda não viu Carne Trêmula, veja, mas, repetindo, veja com certo cuidado, porque o filme ele leva o espectador a realizar uma série de reflexões, não sobre a história que é narrada, mas sobre a sua própria personalidade, né? Será que você é tão diferente assim daqueles personagens do filme, ou você, entre aspas, só encontra ali um reflexo de si mesmo, né? É uma coisa a se perguntar, né? E temer, ou pelo menos tomar uma certa cautela e cuidado. Por enquanto é só, até o próximo vídeo.